Bandeirantes de Comunicação segue falando de eleições. Muito obrigado a você que está conosco e que a partir de agora vai ficar por dentro de um pouco mais sobre o cenário político aqui no interior de São Paulo, na região metropolitana de Campinas. O Band Eleições abre neste momento mais espaço para a gente falar a respeito da cidade de Sumaré, município que nesta eleição de 2024 poderá pela primeira vez ter um pleito em segundo turno em função do número de eleitores ser superior a 200 mil pessoas. E hoje, nosso convidado aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, conversando conosco dentro do Band Eleições, nessa transmissão simultânea, nesse trabalho conjunto entre Rádio Bandeirantes e Band Mais TV. Nosso convidado é o vereador, pré-candidato à prefeitura pelo Partido dos Trabalhadores, William Souza. William, muito obrigado por atender o nosso convite. Prazer recebê-lo aqui no nosso Band Eleições. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, de todo o Grupo Bandeirantes e no Band Eleições. É um prazer enorme estar aqui com vocês para poder responder as perguntas, conversar com a população e dialogar com todos. Muito obrigado pelo convite. Candidato, uma eleição em segundo turno muda um pouco a forma de fazer campanha na cidade? Primeira vez que o Sumaré deve passar por isso. É algo muito importante para a nossa cidade, vai garantir um amplo debate, vai garantir um espaço democrático, vai garantir com que a população possa afunilar os projetos que são apresentados e entender melhor aquilo que vai ser colocado. Então, Sumaré está vivendo esse momento importante e nós estamos bem ansiosos para tudo isso como população, para poder entender esse afunilamento e garantir para a nossa população um amplo debate democrático e a garantia da escolha do melhor projeto. O projeto do senhor faz parte de uma aliança com diversos partidos de diferentes ideologias, principalmente se a gente pensar no âmbito nacional. O senhor tem como partidos que o apoiam o PCdoB, que é um partido muito próximo ao Partido dos Trabalhadores, o PDT, que nacionalmente teve uma campanha própria com o Ciro Gomes, União Brasil, que faz parte do governo federal, mas que é mais voltado à direita. Como é que foi o diálogo para conseguir diferentes partidos de diferentes cenários políticos em prol de uma campanha do Partido dos Trabalhadores? Sumaré quer uma mudança, mas uma mudança segura e de amplo debate, de amplo diálogo. E essa capacidade que nós tivemos ao longo do tempo, através da nossa eleição de ser o vereador mais votado, de ter sido presidente da Câmara e de dialogar com todos os setores da cidade, nos garantiu essa amplitude de partidos. Nós temos 8 partidos, nós temos o Décio Marmiroli, que foi vereador por 6 mandatos na cidade de Sumaré, um empresário que faz parte do União Brasil, que está conosco na liderança do programa Mais Ação, e essa amplitude de debate democrático e de garantia que a população pode fazer uma mudança segura, uma mudança ampla de diálogo com todos os setores, fez com que a gente trouxesse todos esses partidos para apoiar esse projeto. Agora, o senhor tem como concorrentes pré-candidatos que se colocam como representantes da direita, de partidos que não fazem parte da aliança do governo federal e que estão, neste momento, fazendo um discurso um tanto quanto mais ideológico, até porque Sumaré teve uma boa votação por parte do governador Tarcísio de Freitas e do presidente candidato na época à reeleição, Jair Bolsonaro. O senhor, como candidato à esquerda, vê um movimento como favorável, já que de certa forma corre quase sozinho nessa raia, ou remando contra uma maré de direita na cidade de Sumaré e precisando desses partidos para tentar também de alguma forma conseguir esses votos? Heitor, um prefeito não pode perguntar para ninguém de que partido que é. A cadeira do prefeito pertence à população. Não importa o partido, não importa o lado, o que está em jogo na cidade agora é a gente cuidar de uma cidade como Sumaré de 300 mil habitantes, de 1 bilhão e 300 de orçamento, uma potência na região metropolitana de Campinas. A gente não quer discutir uma polarização, a gente quer discutir, nesse momento, uma cidade. E isso vem com o currículo de história que nós temos, de luta pela cidade. Tenho feito quase 15 agendas por dia, conversando com toda a população, entendendo os desafios de toda a nossa população, os desafios da segurança, da educação, do transporte. E eu quero saber mesmo é discutir o posto de saúde, quero discutir a segurança pública, quero discutir o asfalto, professor na escola, a creche para as pessoas. A gente tem que ir para um debate de Sumaré nesse momento. Isso mostra com que todas essas forças políticas que compõem a nosso plano de governo, a nossa construção, têm se unido em prol da cidade de Sumaré. Então é isso que nós temos feito, dialogando com todos, com todo mundo, sem perguntar o partido de ninguém e o lado que cada pessoa está.
Um dos projetos que o senhor tem apresentado nessa pré-campanha, pré-candidato, é a construção de um hospital municipal. Qual é a importância de ter um hospital numa cidade que hoje depende muito do Hospital Estadual de Sumaré e como que o senhor pretende tirar esse projeto do papel? Heitor, Sumaré precisa mudar de patamar e o hospital vai trazer essa mudança que Sumaré tanto precisa. Nós precisamos ter um avanço enorme na rede pública de saúde, nas unidades básicas de saúde. E nos últimos momentos eu tenho feito uma ponte com o governo federal importante como vereador. E essa ponte garantiu para Sumaré grandes arrecadações e grandes investimentos. Nos últimos meses nós trouxemos para Sumaré 60 milhões de reais de investimento para a saúde. Unidades de saúde que vão ser reformadas na região do Maria Antônia, na região do Matão, na região do Picerno e que vão trazer uma qualidade para a população. Além disso, uma policlínica que vai ser construída na Estrada do Barreiro de 30 milhões de reais de investimento. Essa policlínica vai trazer investimentos para cirurgias de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, cuidar de câncer, cuidar de tratamentos que são importantes para a cidade de Sumaré. Além disso, nós conseguimos reativar o credenciamento da UPA do Macarenco por mais 4 anos e mais 4 milhões de investimento para a UPA. 2 CAPs, um CAPs infantil e um CAPs adulto. Tudo isso com o intermédio do governo federal, que eu tenho feito essa ponte com Brasília. Esse investimento todo é importante para a cidade, mas Sumaré precisa mudar a saúde de patamar. A saúde básica sendo cuidada dessa maneira e tendo o hospital de portas abertas, cuidando da nossa população, cuidando da nossa gente, dando a garantia para que as pessoas possam nascer em Sumaré, ter cirurgias, desafogar a fila, não ser tratadas apenas com UPAs, é importantíssimo. E nós somos o projeto que conseguimos viabilizar isso. Somos aqueles que somos mais preparados para isso e que temos a ponte certa para fazer essa garantia. Nós conseguimos em Brasília 60 milhões de investimento graças ao diálogo que nós temos com o governo federal. E nós vamos fazer isso para trazer o hospital municipal. Trazer um hospital de portas abertas, com atendimento certo, correto para a população e resgatando a dignidade de cada sumarense. Nós estamos conversando com o William Souza, pré-candidato à Prefeitura de Sumaré pelo Partido dos Trabalhadores, que esteve, inclusive, pré-candidato na última quinta-feira aqui em Campinas, num evento com a presença do presidente Lula, esteve ali junto às demais autoridades. A figura do presidente Lula será muito marcante na sua campanha, o senhor pretende trazê-lo, se possível, claro, também para debater a cidade, falar um pouco sobre os projetos que o senhor tem, tentar alinhar ainda mais essa proximidade com o governo federal? A pessoa do presidente da República sempre é importante, né? É uma figura emblemática, importante e que detém na sua mão a força de estar governando todo o país. Estar próximo do presidente da República, como aconteceu em Campinas, do próprio prefeito de Campinas estar presente no palco. Quando eu fui presidente da Câmara, sempre participei de atividade de diversos governadores que nem eram do meu partido. Então, quanto mais eu puder aproximar o presidente da República, o governador do estado, da cidade de Sumaré, será fundamental a importância para a gente trazer recursos, trazer para a população qualidade de vida. Nós vamos dialogar. Da mesma maneira que eu não vou perguntar para ninguém da cidade de Sumaré de que partido que é, eu também não vou perguntar para o governador de que partido que ele é. Vou colocar todos para cuidar de Sumaré e mostrar que o amor a Sumaré é muito mais alto que qualquer polarização, qualquer partido. Então, evidentemente, vamos trazer o presidente Lula para estar muito próximo da cidade de Sumaré e além dos 60 milhões que ele liberou recentemente e de um Instituto Federal para a cidade de Sumaré, que ele libere mais recursos através de todos os programas do governo federal para que a gente possa mudar a Sumaré de patamar. Pré-candidato, o senhor tem uma história política muito ligada à Vila Soma, uma ocupação popular que há mais de 10 anos luta por uma regularização completa, pela presença maior do Estado em todos os seus setores e que vem ainda batalhando por uma regularização, por esse trabalho todo por parte do Estado também. O que o senhor, como vereador, não conseguiu fazer que, como prefeito, o senhor conseguiria para população da Vila Soma, onde o senhor tem uma base política também muito forte? Então, a Vila Soma é regularizada, é um bairro na cidade de Sumaré e essa foi uma conquista com muita luta. Nós conseguimos regularizar a Vila Soma, fazendo um grande diálogo com a iniciativa privada. Então, foi um diálogo que nós ampliamos com a massa falida, com os juízes, nós unimos todas as forças, estive no Supremo Tribunal Federal como sumarense, entrando até lá e discutindo com os ministros do STF, depois com os empresários. A Vila Soma foi comprada, os moradores pagam a sua prestação, energia elétrica com mais de 12 milhões de reais investidos pela eficiência energética de fundo perdido. Agora está sendo feita a ligação de água.
as pessoas já têm a sua escritura em mãos, então nós conseguimos resolver um problema que nem o Estado estava conseguindo resolver. É um dilema muito grande e nós, com diálogo, com preparação, conseguimos trazer essa solução. Agora, para Vila Soma, nós já conseguimos trazer a ligação de água e esgoto, que deve ser concluída até dezembro, e em seguida já tem 20 milhões de reais anunciado pelo ministro Alexandre Padilha para investimento da ligação das galerias e do asfalto. Então nós vamos conseguir, por toda essa iniciativa, sem gastar R$1 da Prefeitura de Sumaré, regularizar e entregar a Vila Soma completamente pronta. E o que nós vamos conseguir fazer no futuro é acabar com as 79 ocupações que tem na cidade de Sumaré. Acabar como? Regularizando, urbanizando, levando dignidade. Sumaré tem apenas 33% de esgoto tratado. A gente quer trazer esgoto tratado para 100% da cidade de Sumaré. A gente não quer que as pessoas vivam na clandestinidade, nos problemas. Temos que acabar com os pontos de alagamentos e enchentes da cidade de Sumaré, que tem 7 pontos. E tudo isso a gente consegue fazer. A lição da Vila Soma mostra que não tem obstáculo, que não tem barreira e que não tem limite para a gente resolver nada. Eu estou pronto para poder representar a cidade de Sumaré como representei a Vila Soma em qualquer instância e não permitir que as pessoas vivam na clandestinidade, na dificuldade, que as pessoas possam ter dignidade. Sumaré precisa mudar de patamar e para mudar de patamar precisa de preparo, precisa de força, precisa de coragem e precisa ter sido treinado no bairro, na luta, na força. Isso que nós fizemos para a Vila Soma vai ser um grande exemplo para a gente fazer para todos os outros lugares. Agora, em abril desse ano, pré-candidato, houve uma manifestação na Vila Soma, pneus que foram queimados, com algumas famílias que estavam sendo dali despejadas por não terem assinado o acordo com a empresa, e o senhor foi criticado por alguns desses moradores ali do bairro. Como é que o senhor vê esse movimento? É algo político? O senhor entende como algo natural para algumas famílias que não assinaram o acordo? Todo movimento popular tem que ser respeitado e as pessoas podem dizer o que querem, isso a democracia garante. Mas é importante dizer que essas pessoas não queriam assinar um contrato. Isso não era justo. Veja, Heitor, de 3 mil contratos assinados, apenas 8 não quiseram assinar. E aí não dá para ser assim. Desde o início da luta da Vila Soma, sempre falamos em todas as manifestações que ninguém queria terra de graça. Assim como Minha Casa Minha Vida não é de graça. No governo federal do presidente Lula anterior, conseguimos 12.500 apartamentos para Sumaré do Minha Casa Minha Vida. Agora nós estamos em busca de mais apartamentos, mas todo mundo paga a sua prestação. Então as pessoas entenderam. E agora, essas 8 famílias que já não tinham assinado, já começaram a assinar e tiveram consciência. Evidente que as pessoas tentam usar de todas as maneiras isso, mas nada vai apagar a luta que nós trouxemos dignidade, que nós fizemos uma luta bonita para a Vila Soma e conseguimos fazer o impossível, regularizar aquilo que não tinha jeito. Nós conversamos aqui dentro do Band Eleições com o William Souza, pré-candidato do PT à Prefeitura de Sumaré, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Fique à vontade para as considerações finais, pré-candidato. Heitor, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos os ouvintes. Nós queremos aqui nos colocar à disposição da cidade de Sumaré para que as pessoas possam acompanhar o nosso projeto, possam acompanhar a luta por um hospital municipal, possam acompanhar a luta para trazer dignidade para toda a nossa população. Vamos mudar a Sumaré de patamar com muito diálogo, com muita força, com muita coragem. Acompanhe o William e Décio Marmiroli.